Pai, nós te louvamos e bendizemos pela vida do nosso pastor Kleber, para que nessa noite, Senhor, ele possa ser um instrumento de graça, de cura e libertação em nosso meio. Tudo aquilo que ele preparou, Senhor Jesus, nós sabemos que é de coração, porque ele ama o seu povo, ele ama aquele que o Senhor deu a ele como filhos. Então, Pai, que o nosso coração possa estar verdadeiramente abertos para que a Tua palavra frutifique em nossos corações, para que ele seja nessa noite um guia, um profeta que aponte a Tua presença, que aponte a direção que nos leva ao Teu caminho. Oramos em Teu nome. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. E aí, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Sim. Nossa, vocês estão muito felizes, eu estou vendo. Está dando para perceber daqui. Vocês estão visitando a gente, não estranha muito não, porque a gente é meio maluco, né? Mas a gente é crente. A gente é maluco, mas a gente é de Jesus. Queria que você abrisse a Bíblia aí em Colossenses capítulo 1. Gente, olha essa arte que o Zé fez, que animal. Meu Deus, Zé é do alto. Esse Zé é muito bem, tá solteiro, Zé, viu? Louco pra casar. Amém. Diz que esse ano quer casar e já ter filhos. Meu Deus. Que multiplicador. Ali o negócio é errado, vai no processo assim. O menino tá com pressa. Eu nem vou dizer que Deus honra os apressados, porque calma, devagar, irmão. Vamos casar primeiro. Deus honra. Vamos lá. A gente está nessa série de Colossenses capítulo 1 e esse talvez seja um dos livros que eu mais me identifico de uma maneira geral na Bíblia, porque, sabe, a gente já estudou alguns livros da Bíblia juntos aqui, mas esse livro especificamente é uma carta escrita a uma igreja que o apóstolo Paulo não plantou. Não sei se você sabe, mas Colossos é uma cidade na região da Ásia Menor, que se você não sabe onde é a Ásia Menor, é a atual Turquia. Paulo está preso quando ele escreve essa carta, porque existiam algumas distorções teológicas no meio dos colossenses, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero que você entenda algumas coisas que são muito importantes para fundamentar o pensamento e por que o apóstolo Paulo está dizendo o que está dizendo. A Giovana começou essa carta semana passada e eu queria que você fosse ali em Colossenses capítulo 1 a partir do versículo 21 e a gente vai ler e eu vou te contextualizar mais ou menos quais eram as heresias dos colossenses e a gente talvez vai conseguir entender um pouco do que isso se aplica para os nossos dias. A partir do versículo 21 diz assim, ó: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de acusações, desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. No começo de todas as cartas de Paulo, ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Cristo. Isso porque Paulo não foi um daqueles que caminhou muito perto de Jesus. Existem alguns critérios para ser chamado de apóstolo nesse tempo. E um desses critérios era ter sido levantado pelo próprio Cristo. E Paulo começa as cartas afirmando Paulo, apóstolo de Cristo, porque ele teve um encontro com Jesus, um encontro pessoal, e esse mesmo Jesus o comissiona a ir pregar o seu evangelho. Eu não sei se você conhece a tradição, mas basicamente Paulo tentou se aproximar dos apóstolos, daqueles caras que caminhavam com Jesus. Pedro meio que deixou ele de escanteio.
Tiago, irmão de Jesus, que provavelmente é quem de fato assume o ministério de Jesus, não recebeu. Paulo toma 14 anos de geladeira, chamado pelo Senhor, chamado para pregar o evangelho, mas de repente a igreja deixa Paulo de lado e Paulo passa 14 anos construindo tendas sem ler um versículo sequer em sinagoga nenhuma. E esse Paulo, quando começa o ministério, ele vai agregando a ele discípulos, e o plantador da igreja de Colossos era Epáfras, que era um discípulo do apóstolo Paulo. Essa igreja é fundada dentro dessa colônia de Roma. Colossos tinha sido tomado por Roma, existia um sincretismo religioso muito forte na região, e esse sincretismo religioso tinha gerado no meio daquele povo um tipo de pensamento. E a igreja do Senhor está literalmente plantada no meio desse sincretismo religioso. Mas não era só sincretismo religioso. O apóstolo Paulo fala a respeito do evangelho para Epáfras. Epáfras vai lá e planta uma igreja fundamentada na palavra, fundamentada em quem o Cristo é. Mas algumas doutrinas começam a surgir no meio deles. Mas não só doutrinas, mas existia dentro da igreja um judaísmo legalista. Que dizia, deixa só eu te falar um negócio. Sabe esse negócio de Jesus aí, tá tudo certo, mas você precisa cumprir toda a lei, porque se você não cumprir toda a lei, Jesus não é suficiente. E sabe, eu quero trazer ponto a ponto do que estava acontecendo ali, porque muitas vezes nós acreditamos que é por causa da força da nossa capacidade de produzir santidade que Jesus vai olhar para nós e vai dizer, você é meu filho amado. Eu não sei se você já leu o livro de Colossenses, mas nesse livro Paulo faz questão de dizer que Jesus é o primogênito da criação. Só que eu quero que você entenda uma coisa, talvez você entendeu errado até aqui. Alguns de nós têm a perspectiva que Jesus foi o primeiro criado, ou o primeiro nascido, ou o primeiro gerado, mas quando o apóstolo Paulo está falando de primogenitura aqui, ele literalmente está falando dos direitos de primogenitura que caíam sobre os filhos primogênitos. Porque o apóstolo Paulo, na verdade, quer dizer, a partir de agora vocês têm um pai, e esse pai, ele ama vocês, mas vocês não estão nem perto de ser como Jesus é. Porque esse apóstolo Paulo que está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Agora pensa para os judeus legalistas, que acreditavam num Deus invisível, ouvir de alguém dizendo que Jesus era a imagem desse Deus. Só que tem um detalhe aqui que a tradição nos conta, e eu queria que você guardasse isso no teu coração. A gente tem a impressão que a igreja primitiva cantava somente salmos. Colossenses capítulo 1, esse trecho em que o apóstolo Paulo está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Quando o apóstolo Paulo está citando isso, ele está literalmente citando uma música do cancioneiro da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva que lidava com esses judeus legalistas precisava entender que o Cristo era suficiente. Só que, sabe, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas coisas, a gente se tornou tão legalistas e tão acostumados a ser protagonistas da nossa história, porque as pessoas têm nos dito que a gente precisa ser protagonistas da nossa história. E você se acostumou a ser protagonista da sua história. O problema é que você tornou Jesus num coadjuvante. O problema é que você tornou Jesus na escada que você quer subir para atender os seus pedidos. Muitos deles megalomaníacos. Sabe, muitas vezes a gente vai para as nossas orações e para o nosso tempo com Jesus, e tudo que a gente faz lá é pedir para Jesus abençoar nossas finanças, nossa casa, nosso casamento, dar uma mulher, um homem, seja lá o que você pede. Às vezes você vai falar com Jesus e eu não sei se isso faz sentido para você, mas alguns de nós oram para um Jesus que a gente nem conhece.
Porque virou uma lista de supermercado, sabe? O em nome de Jesus no final das nossas orações se tornou uma palavra mágica. Você poderia falar abracadabra lá que não faria diferença nenhuma. Porque nós não estamos orando para participar dessa conexão que o Senhor nos chama para fazer. Nós estamos orando para satisfazer os nossos desejos. Nós estamos orando para satisfazer as nossas vontades. Nós estamos orando para buscar aquilo que é de nossa necessidade. Sabe, quer um desafio bom? Eu desafio você a passar uma semana sem pedir nada para Jesus. Nada, zero. Não pede paz. Sabe esses pedidos nobres que você tem? Oh, Jesus, me faça parecido com você. Pede nada. Entra na presença de Jesus e diz para ele como é que você se sente, por exemplo. Entra na presença de Jesus e diz para ele que talvez você não conhece ele como você deveria conhecer. Entra na presença de Jesus e ao invés de você chegar com uma lista de supermercado e dizer o quanto seu cartão de crédito está estourado porque você é irresponsável, talvez você precise dizer: Jesus, eu queria tanto te ouvir hoje. Você já experimentou ficar em silêncio diante de Jesus? Sabe, para os linguarudos, cara, isso é difícil pra caramba. Porque a gente quer falar, sabe? A gente quer botar as nossas necessidades. E você fala até com voz de espírito na hora que você vai orar. Sabe? Ó eterno Deus. Cara, Jesus não se relaciona com essa palhaçada. Jesus não se relaciona com um espectro seu, que você criou um personagem para vir aqui na igreja e falar o quanto você é espiritual. Chega perto do pastor e, Senhor, orei 13 vezes só hoje. Mentiroso. Mentira do diabo, tá, irmão? Se você mente, você é filho do capeta. Mas sabe, cara, a gente fica construindo esses personagens, sabe, pra tentar mostrar como eu sou espiritual. Mas sabe, talvez a coisa mais espiritual que você pode fazer hoje é entrar na presença de Jesus e calar a boca. Porque você fala: não, mas o Espírito Santo me ajuda a orar. Eu acho que diante das orações que a gente ouve de vez em quando, o Espírito Santo fica só se desculpando, tá ligado? Pai, perdoa ele não sabe o que fala. Sabe o Espírito Santo que intercede por nós? Jesus, ele quer uma esposa. Eu imagino a conversa dos dois, me dei. Eu não citei nomes, se estão te explanando é culpa deles. Eu não citei nome. Não, mas eu imagino o diálogo do Espírito Santo e de Jesus. E Deus olhando. O Espírito Santo chega e fala: falou que vai dar tudo pra você. Jesus deve olhar e falar assim: tudo o quê, brother? Você não tem nada. Porque você já tem uma música, né? Tem essa música, né? Você fala: teu, tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, você não tem nada, irmão. Você tá lascado aí, sabe? Tipo, teu salário tá comprometido até 2055. Pastor, nem é assim. Não, até 2060, né? Sabe, cara, o teu legalismo não diz nada pra Deus. O quanto você quer parecer espiritual para as pessoas, o quanto você quer parecer profundo, denso na palavra. E aí o pastor está aqui pregando um texto, você está procurando no hebraico, nem é hebraico no Novo Testamento, para começar. Se você está procurando no hebraico, você é ruimzinho de Bíblia. Pastor, eu sou igual os bereanos, a igreja de Bereia. Irmão, você não lê a Bíblia um dia da semana. Aí chega no culto, você quer ficar com a Bíblia aberta, fingindo que está lendo e procurando saber se o pastor está pregando a Bíblia. Você nem sabe se eu estou pregando a Bíblia porque você não conhece a Bíblia. Mas o seu legalismo vai colocar você nessa posição quase que de um grão-vizir, sabe? De um... olha para mim que eu cheguei. Autoridade. Cheguei marchando, pastor. Cara, pouco me importa se você chegou marchando ou rastejando em lágrimas. Não me interessa.
Porque Paulo está deixando uma pista aqui para nós. E a pista que o apóstolo Paulo está deixando para nós é: ei, essas perspectivas de justiça que vocês têm não servem de nada para Jesus. Esse legalismo judaico que vocês estão defendendo aí, gente, vocês já foram libertos disso. Mas não tinha só legalismo judaico aqui. Aqui é quando começa, é o berço do gnosticismo. Você não conhece o gnosticismo? Deixa eu te dar um panorama. O gnosticismo é dualista e o dualismo diz o seguinte, presta atenção, o espírito é bom e a carne é ruim. Logo, se o espírito é bom e a carne é ruim, Jesus não pode ter encarnado. Jesus era um espírito que se fingia de gente para andar no nosso meio, mas ele era espírito. E os caras justificavam isso dizendo que quando Jesus aparentemente ressuscitou, ele atravessava paredes. E não é só isso. Esse protognosticismo, esse começo das coisas, dizia o seguinte: você é de carne, logo você precisa matar a sua carne. Porque se você mantiver a sua carne viva, você literalmente não tem como alcançar o Cristo. Só que tem um problema nisso. Jesus veio para redimir a nossa carne. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza que ele não é só a imagem do Deus invisível, mas ele é o Deus encarnado. Gente, eu não sei se vocês têm noção. Alguns anos atrás a gente questionava como um só Deus, ao mesmo tempo é três. Na cabeça dos caras era mais ou menos assim: como é que um Deus que é invisível, criador de todas as coisas, pode ter se reduzido à matéria que é ruim? Como é que esse Deus que é pleno e na eternidade viveu a plenitude, esse Deus que se manifestou a Moisés de diversas maneiras e nos deu a lei, esse Deus que fez uma aliança com Abraão, como esse Deus pode ter? E sabe, um Deus que havia sangrado não servia para os agnósticos. Um Deus que havia sangrado não servia porque se a matéria é ruim, tudo que eu faço é ruim. E como é que eu posso ser chamado de filho se eu sou parte da matéria? E se eu sou parte da matéria e a minha matéria é ruim, eu preciso de intercessores. E aqui os caras começam a difundir na igreja os intermediários da fé. Aqueles anjos, sabe, que eram seres de luz, seres elementares que estavam no ar para interceder por pobres mortais como nós. Porque na cabeça dos caras não cabia a ideia que Deus se esvaziou dele mesmo, ou Deus na forma de filho se esvaziou dele mesmo, veio para a terra e se relacionou com o homem. Na cabeça deles a ideia era o seguinte: esse Deus é grande demais para me relacionar com ele, logo eu preciso de intermediários. E aí você pode falar assim: qual o problema disso, pastor? O problema disso é que Jesus chama você de amigo, redime você e religa você ao Pai. E Jesus, ele faz uma declaração: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E o final do texto não é ninguém vai ao Pai. O final do texto é ninguém vem ao Pai. Jesus estava declarando algo, acho que vocês não entenderam ainda. Eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou a encarnação de Deus. Mas eu sou o Filho. Mas dentro desse dualismo, os caras começam literalmente a idolatrar anjos. E a colocar intercessores entre eles e Deus. E eu quero dizer para você, se você caminha com alguém que reivindica para si o título daquele que vai representar você diante do Senhor, pare de caminhar com essa pessoa hoje. Porque ele é diabo na sua vida. Porque você tem acesso ao seu Pai. Jesus garantiu esse acesso.
Jesus garantiu que você ia chegar diante de Deus puro, imaculado. Jesus garantiu que quando você chegasse diante de Deus, Ele ia olhar para você e porque vê o sangue de Jesus que purificou você, você pode entrar livremente na presença do Pai. Amém. Sabe, eu acho tanto que a gente não entendeu essa verdade ainda, que a gente não ora. Ou você vai dizer que você passa o tempo todo orando. Ou você vai meter esse migué de não, olha só, eu oro sem cessar. Qual é, irmão? Olha para a tua vida de oração hoje e me diz como é. Homens mais nobres que eu e você morreram para ter esse acesso. Eu não sei se você sabe da profundidade disso, mas tem homens e mulheres morrendo em países do Oriente Médio simplesmente por professar a fé em Jesus. E aí você tem um movimento político aí que defende toda essa barbárie. E a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas a grande verdade é que você tem lá na tua casa 10 exemplares da Bíblia. Todos eles empoeirados porque você não passa tempo lendo as Escrituras. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Que Deus te livre de caminhar com alguém que é fogo o tempo todo. Sabe, tem gente, cara, que eu tenho a impressão que vai subir pro céu com tripa, intestino, coração, tudo. Que o cara é tão brabo, ele é um brabo. Ele é o Elias da nova geração. Só que, perceba uma coisa. O apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está chicoteado, sangrando, dolorido. O apóstolo Paulo ele podia chegar para Epáfras e falar: ô brother, eu te ensinei essa parada aí, agora se vira, irmão. O apóstolo Paulo poderia olhar e falar assim: cara, eu já fiz muito por vocês. Agora deixa eu morrer em paz aqui. O apóstolo Paulo poderia até ter dado uma negociada, sabe? Porque se o apóstolo Paulo tivesse a mente parecida com a da maioria de nós aqui, a primeira coisa que ia vir na mente dele é: será que foi Jesus mesmo que eu encontrei? Ou era um anjo travestido de Jesus para me colocar nessa fria aqui? Porque eu e você nos tornamos escravos de circunstâncias. O dia tá bom, Jesus tá comigo. Fogo tá caindo, você ora por todo mundo na rua, você vê um endemoniado, você bate com a Bíblia na cara dele e é fogo. A situação mudou. O pau começou a quebrar nas tuas costas. Primeira coisa que você pensa é: Jesus me abandonou. Será que era ele? Será que foi Jesus mesmo que mandou eu plantar uma igreja? Não veio gente para essa igreja. Será que foi Jesus que mandou eu me casar? Será que foi Jesus que mandou eu ir para, sei lá, para Curitiba? Será que foi Jesus que mandou eu topar esse emprego? Sei lá. Sabe, irmão, você já percebeu o quanto a nossa confiança é volátil? Não, hoje eu ouvi a voz do Senhor, pastor. Gente, de verdade, assim, ó, coisa que eu mais ouço. Giovana é minha testemunha, Lucas e Ana também são. As coisas que a gente mais ouviu desde o começo dessa igreja. Estou contigo porque der e vier. Jesus mandou eu vir para cá. Falei, pô, se Jesus mandou você vir, irmão, seja bem-vindo. 3 meses depois, pastor, não me chama para pregar, vou embora da igreja. Mas, pô, Jesus não tinha mandado você vir para cá? Que voz é essa que você ouviu? Porque a voz que te trouxe para cá há 2 anos atrás continua sendo a voz de Jesus. Ou você é um imbecil. Desculpa, falei. Hashtag foi mal. Mas sabe, eu não entendo que Jesus fica mudando de opinião toda hora. Será que você não consegue se ouvir para entender se é Jesus mesmo? Porque, irmão, toda hora Jesus deu uma direção nova.
Não, agora eu tenho a direção de fazer. Agora eu tenho a direção de não fazer. Agora Jesus mandou fazer celibato. Agora Jesus mandou casar. Pô, irmão, decide, brother. Ou você está ouvindo Jesus, ou você não está. Porque, sabe, Jesus se tornou a nossa muleta para a gente fazer o que a gente quer. Ó, pastor, eu tive uma direção para sair da igreja. Meu irmão, vai para onde? Vou ficar em casa. Jesus mandou ser desigrejado. Pô, cara, se não é coerente com a Bíblia, não é Jesus, é Satanás, brother. Desculpa. Se não vai em conformidade com as Escrituras, é o capeta falando no teu ouvido. E aí você pode falar, nossa, mas ele chega tão mansinho. Irmão. Chega. Às vezes você só precisa ter o bom senso de saber que talvez você não conheça o Cristo que você declara conhecer. E esse Cristo que você declara conhecer e quer andar com Ele, é o Cristo que está disponível. Jesus não está olhando para você com o olhar de quem te rejeita, meu irmão. Talvez a tua história, talvez o teu histórico de paternidade, maternidade, seja lá o que for. Talvez o teu histórico seja todo zoado. Talvez você tenha feridas emocionais que vão levar anos para ser tratadas. Mas a grande verdade, meu irmão, minha irmã, é que quando Jesus se torna disponível para você, você precisa entender que Ele já deu muitos passos na tua direção. E que você precisa responder a isso. Você não pode ser o poste, sabe? Não, vou esperar Jesus chegar. Se Ele quiser que eu faça, Ele vai falar comigo. Cara, tem coisa que está intrínseco, brother. Ame sua esposa. Ai, se Jesus mandar, eu vou perdoar ela. Ô, irmão. Se Jesus mandar, eu não vou dar uma camaçada de pau no meu filho hoje. E talvez, cara, todas essas dúvidas surjam no nosso meio e a gente vive uma igreja como a gente vive no Brasil hoje simplesmente porque a gente não conhece o Cristo que a gente diz que ama. Saca que você chega para os teus amigos e fala assim, eu sou cristão. Sabe o que significa isso? Você está declarando para ele, dizendo para ele, olha, eu sou um pequeno Cristo. E quando você diz para uma pessoa que você é um pequeno Cristo, essa pessoa automaticamente vai olhar para você e vai falar assim, tá bom. E qualquer atitude que você tiver que não se parece com o Cristo que elas imaginam que é, vai fazer com que elas olhem para o Cristo de maneira distorcida. Porque, na moral, você acha que o mundo não sabe quem é Jesus? Jesus foi amplamente pregado na nossa geração. Jesus foi amplamente exposto por homens muito melhores que nós. Você acha que o mundo não sabe que Jesus é amoroso? E aí, o mundo sabe que Jesus é amoroso e você está dizendo, eu sou um pequeno Jesus. E aí a tua tia, sem noção, chega para você recém-casado e fala, quando é que vocês vão ter filho? E aí você quer morder o pescoço da velha. Aquele teu tio sem noção que chega lá no almoço de domingo e ninguém está falando sobre isso, e ele começa a falar de Lula e Bolsonaro, e você quer dar uma aula de política para ele na hora do almoço. Só que quando você machucou o seu tio, a sua tia, seu pai, a sua mãe, seu irmão, que pensa diferente de você, na cabeça dele tem uma informação. Você é um pequeno Jesus. E aí no inconsciente dele tem, sabe o que agora? Jesus me trataria dessa maneira. E aí um belo dia esse cara tem um encontro com Jesus. Mas ele não consegue participar de uma comunidade, porque ele acredita plenamente que a comunidade vai machucar ele, porque o Jesus da comunidade está disposto a te explanar, te expor, te xingar, te achincalhar, pisar no teu pescoço, expor os teus pecados. Vocês querem mais legalismo do que a gente viveu nos anos 90 no Brasil? Que qualquer pessoa que pecava,
pastor falava assim, ah, legal que você está confessando os teus pecados. Agora você vai pedir perdão na frente da igreja. Ou não era isso? Quem estava na igreja nos anos 90, irmão? Irmão, era selva. Você passou, era pecado assistir novela. E aí você trocou de canal e estava passando o Rei do Gado na hora que você trocou de canal. E aí você ia lá confessar o pecado, porque você tinha que confessar. E aí você chegava, pastor, eu estava trocando de canal, passou pelo Rei do Gado. E eu vi lá, quem que tinha no Rei do Gado aí que eu não lembro? Eu não podia assistir, era do capeta. Vai, qualquer personagem lá. Antônio Fagundes. O Antônio Fagundes estava lá, pastor. E eu vi o Antônio Fagundes e fiquei prestando atenção na história que ele estava falando. Aí o pastor falava, nossa, que bom, mas agora você tem que ir para frente da igreja, confessar que você estava assistindo novela. Vocês estão achando que é brincadeira? É verdade. E aí o pastor chamava você, colocava você na frente da igreja, e você tinha que confessar, eu assisti novela. E esse pastor falava, a partir de hoje esse irmão está afastado do louvor por 3 semanas, 3 meses, ou até o dia que Jesus falar comigo para eu reintegrar ele. E um detalhe importante, se você era de igreja pentecostal, sabe o que acontecia? Você tinha medo de morrer naqueles 3 meses. Porque o pastor tinha te tirado de comunhão. Eu estou brincando? É verdade. O pastor tinha tirado você de comunhão, e se você morresse disciplinado, você ia para o inferno. Jesus. Olha o nível do evangelho do Cristo que morre na cruz. Que evangelho é esse, brother? Aí você fala assim, pastor, mas aquela época era época de trevas. Agora tá. E hoje a gente não está expondo os irmãos aqui na frente. Hoje nossos irmãos podem assistir novela, embora eu não te recomende, que é tudo uma porcaria, mas tudo bem. Hoje nossos irmãos estão vendo coisas que não deveriam ver. Mas sabe, cara, eu temo que a gente se tornou uma igreja fria. Sabe por quê? Porque para a maioria de vocês, tanto faz, tanto fez vir na igreja no domingo. Tanto faz se eu vou. Domingo que vem eu vou. Porque afinal de contas eu não sou legalista. Afinal de contas eu já estou salvo. É verdade, irmão, você já está salvo. Mas, sabe, às vezes eu desconfio de alguém que recebeu um tesouro de grande valor. Que olha para esse tesouro e fala assim, hoje eu não vou. Não, pastor, mas esse tesouro me acompanha todos os dias da semana. E a comunhão dos santos é uma ideia idiota. Porque se a comunhão dos santos é uma ideia idiota, meu irmão, cara, vamos fechar as portas aí e vamos para casa. Eu estaria muito mais confortável agora em casa, comendo um churrasco, bem de leve. Queria estar junto. Nós. Comendo um churrasco de leve, trocando ideia e gastando tempo para segunda-feira. Eu não ia precisar ter folga pastoral nunca. Meu domingo ia ser de boa, meu sábado também, a sexta, a quinta, a quarta, a terça. Sabe como a gente se move por conforto? Se coloque no meu lugar aqui, por 2 minutos. Segunda-feira, folga pastoral. Os caras falam, pastor, folga na segunda. Aí na terça, 5h30 da manhã, alguém te liga falando, pastor, o que Jesus falou com você hoje? E é sério, acontece. Alguém me manda uma mensagem 5h30 da manhã e eu falo, cara, Jesus não falou nada comigo agora. Porque eu estou dormindo. Mas, na terça-feira, você tem 12 atendimentos para fazer. Na quarta, tem um monte. Na quinta, tem um monte. Aí o pastor posta lá treinando na hora do almoço. Os caras falam, esse pastor é folgado, hein? Treina na hora do almoço. É porque é a única hora que sobra, irmão. Aí na quinta-feira você tem atendimento discipulado
e aí corre pro teu trabalho que é fora daqui, volta pra cá, e aí na sexta-feira tem um monte de coisa, sábado tem coisa que não acaba mais, domingo você tem que estar aqui. E aí você fala assim, pastor, mas é fácil, né? Claro que é. Só você vir fazer. E além de todas essas coisas, ainda tinha uma influência helenista. É nesse período da igreja de Colossos que surge um dilema chamado dilema de Epicuro, que vai se manifestar anos depois dizendo: Deus não pode ser bom, porque se Deus é bom, coisas más não aconteceriam. Sabe, o tempo todo esse dualismo de se Deus não fizer, ele é mau. Se Deus não resgatar o meu casamento, ele é mau. Se Deus não me der o emprego, ele é mau. Porque um Deus bom não pode permitir coisas más. Só que você entende uma coisa? Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, onde é que Deus estava quando eu fui molestada sexualmente na infância? E a minha resposta é sempre a mesma. Estava no irmão mais perto de você que não tinha o coração disponível para ouvir a voz do Senhor e não foi te socorrer. Sabe onde Deus estava quando você faliu, meu irmão? Estava num empresário que deveria apoiar você, mas ele estava com o coração duro demais para ser esse apoio. Sabe onde Deus estava quando o teu marido, aquele miserável, foi embora de casa? Estava na mesa de discipulado, que não se abriu para ele. Estava na caminhada dos irmãos, sabe? Às vezes, cara, eu sei que a gente marca um monte de coisa para estar o tempo todo junto. Sabe por quê, meu irmão? De verdade. Porque eu não quero um dia chegar diante de Deus e ele falar assim, pô, Clebão, na moral, você mandou bem, mas tem um detalhe aqui. O Abraão devia estar mais com você, ele não estava. Hoje todos os meus exemplos são Abraão. Sabe, Clebão, você devia ter dado mais atenção para o Michel, mas você escolheu não dar. Sabe, meu irmão, nesse exato momento, provavelmente Jesus está lembrando alguns de vocês de algo que ele já pediu para você fazer e você deliberadamente não fez. E porque você não fez, tem alguém sofrendo as consequências da sua omissão. Tem alguém nesse momento questionando o seu pai porque você é covarde. Tem gente perguntando, Deus, aonde é que você está? Nesse momento, enquanto você está se escondendo. Porque você não quer compromisso. Porque você não quer assumir o teu papel e dizer, ei, eu sou o filho de Deus, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Se Deus mandou você amar pessoas, você não tem o direito de odiar. Se Deus te mandou, irmão, juntar a cesta básica para ajudar morador de rua, você não tem o direito de dizer que eles são folgados. Ai, são tudo folgados. O problema é de Deus, irmão, não é teu. Faz o que Deus mandou você fazer. Porque nesse momento, debaixo de uma marquise, tem alguém dizendo, Deus, cadê você? E o problema é, sabe o quê? Que Deus já falou para você fazer. O problema é que Deus já mandou você se mover. O problema é que Deus já mandou você perdoar. Só que você é muito dono do seu nariz. Você é muito autossuficiente. Olha, veja bem. Sabe uma que sempre me pega? Eu perdoo, mas eu não volto a caminhar junto. Já pensou se Jesus fizesse isso com a gente? Você chegasse assim e falasse, ô Senhor, me perdoe. Jesus fala assim, tá perdoado, mas a partir de hoje, você lá e eu aqui. Que evangelho que é esse, cara? Que nobreza que é essa? Que profundidade é essa?
Vocês lembram de Paulo e João Marcos? João Marcos, cara, metendo os pés pelas mãos, atrapalhando Paulo. Paulo treta com Barnabé, porque falou assim, cara, esse cara só me atrapalha. E no final da vida, Paulo tá lá falando para Timóteo, traga João Marcos. Ele me é útil ao ministério. Talvez você está andando com o teu coração ferido porque um João Marcos fez cagada com você. Um João Marcos deveria ter te protegido e não protegeu. Um João Marcos deveria ter pego o peso do que você está fazendo para carregar junto e não fez. Um João Marcos deveria ter ido lá te ajudar. Ou talvez você encontrou um Paulo, um cara ríspido, duro, grosseiro, apaixonado por Jesus, mas sem filtro nenhum. Sabe aquele cara que... intragável. Todo mundo fala que Paulo era gênio, né? Mas eu acho que ele era meio gênio demais pro meu gosto. Mas, cara, se algum João Marcos te tirou do sério, brother, cara, talvez, você vai entender em algum momento que ele só estava tentando parecer com você. Sabe como? Às vezes a pessoa está te olhando e fala assim, eu só quero ser parecido com a Jéssica. Só quero andar perto dela. Só quero andar perto do Richard. Que ele toca guitarra, fazendo... E às vezes você pegou no meio do teu caminho uma pessoa que estava tão ocupada que ela não teve tempo de te dar atenção. A igreja dos Colossenses estava se perdendo em tantas doutrinas vazias, em tanto pensamento filosófico perdido, em tantas, sabe, em tantas coisas que tentavam transformar o Cristo naquilo que ele não é. Sabe esse Cristo legalista, esse Cristo intocável? Que o mundo está vendo em nós? Que o mundo está vendo em você? Que o mundo está vendo na tua família? É a falta de compromisso que você tem com a sua esposa. É a falta de compromisso que você tem com o teu marido. É a falta de compromisso que você tem com os teus amigos. É a falta de compromisso que você tem com a tua igreja. Ô, gente, de verdade, assim, ó. Algum tempo atrás eu estava conversando com um amigo. E ele veio aqui para casa. Sábado passado, na verdade. E ele falou assim, negão, você sabe por que eu não sou crente? Eu falei, eu quero ser macumbeiro. Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque se vocês vivessem 10% do que vocês pregam, eu estaria lá. Ele falou, mas nem na igreja vocês vão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Censo criou um quadrozinho agora. Agora não, faz algum tempo. Evangélico não praticante. Como é que você diz fazer parte de um evangelho que você não pratica? Como é que você pode dizer que participa do evangelho de um Cristo que te deu a ideia de partilhar uma comunidade com os teus irmãos e caminhar junto? Porque se o Pai é nosso, o pão é nosso, o Espírito é derramado sobre nós, a ideia de comunidade não é uma ideia que nasceu de gente que queria juntar grana com comunidade. A ideia de caminhar junto nasceu no coração do Cristo que derramou seu Espírito sobre nós. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz, Pai nosso, pão nosso. Só que talvez a gente precisa começar. Ah, pastor, minha vida é muito bagunçada, eu não consigo parar agora para consertar. Tem um livro antigo, eu não vou lembrar o nome do autor, mas você pode pesquisar, ele chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. E ele conta a história de... Uma das histórias que ele conta é que um dia a rainha da Escócia liga para um pregador que era extremamente influente dentro da Escócia.
E ela fala, eu preciso falar com ele urgente. E a secretária responde, não, ele não pode falar agora. E a assessora da rainha diz, mas é a rainha da Escócia que quer conversar com ele. Ele falou assim, que ele estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes a gente troca a nossa relação com Jesus por qualquer coisa. Já pensou, meu irmão, se você tivesse o nível de influência que você gostaria de ter? Alguns de vocês aqui já oraram para ser CEOs de grandes empresas. Alguns de vocês já oraram para ter influências no meio político. Alguns de vocês já oraram para enriquecer sendo vendedores extremamente eficientes. Outros oraram para Deus abrir as portas da influência na música, nas artes, sei lá. Imagina se Jesus te levasse hoje para onde você tem orado para ele. Se você tem dificuldade de passar tempo com Jesus hoje, imagina você acessando a sala do presidente da República. Você ia fazer o que lá, irmão? De verdade. Se você hoje saísse do cargo de Zé Ninguém para presidente da sua empresa, você ia usar a tua influência para ter uns contratinhos por baixo dos panos? Não, pastor, eu nunca faria isso. Mas todas as oportunidades que você teve, você enfiou o pé na jaca. É ou não é? Ai não, eu só faço coisas certas. Então você precisa nos ensinar como é que faz. Porque nós estamos orando para um Deus que é santo e puro, com desejos impuros. Eu não estou falando de desejo sexual não, irmão. Pode até ser, na verdade. Está pedindo a Deus um namorado, mas você está louca para transar fora do casamento. Está pedindo para Deus uma namorada, mas tudo que você quer é se aproveitar do corpo de uma mulher, sem assumir o real compromisso com ela, de botar uma aliança e dizer, eu vou contigo até o último dia da minha vida. Ah, pastor, eu queria tanto botar o shape. Pra quê, irmão? Você virar um moleque piranha? Passando rodo na cidade inteira, pegando todo mundo. Você está orando para Deus te dar coisas que vão te afastar dele? É sério. E você acha que Deus dos altos céus, conhecendo todas as tuas intenções, vai olhar e falar assim, ok, meu filho, vai lá e faz o que você quer. Está achando que Deus é Deus de educação positiva, irmão? Se eu que sou idiota não sou, imagina Deus. Se eu que sou burro, limitado, imbecil, não caio nesse papo, imagina Deus que é eterno, soberano e sábio, eternamente sábio, que sonda a profundidade do teu coração e todos os teus intentos. Para de mentir para Deus e dizer que você quer uma coisa que você não quer, que tem um negocinho por trás. Que tem uma intençãozinha. Ah, eu vou guardar isso aqui que Deus não vai nem ver. Ele está vendo. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, vocês viram que o Zé colocou linhas de amor ali, né? O apóstolo Paulo literalmente está dizendo assim, Jesus ama vocês eternamente, mas não achem que ele é bom. Não tentem colocar anjos entre vocês e Jesus. Ele é suficiente. Ele encarnou e ele morreu e ele sangrou, e Jesus é o Deus que sangra para que esse sangue derramado sobre você te torne digno de chegar diante dele. Amém. E aí você pode perguntar, então, pastor, você está me dizendo que ali no último versículo que você leu, o apóstolo Paulo está afirmando que a gente perde salvação? Não, talvez o apóstolo Paulo só está denunciando e dizendo que se você se desviou desse caminho, você nunca foi de Jesus. E sabe, talvez você esteja aqui dizendo que ama Jesus, que ele é tudo para você,
mas você nunca entregou a vida para Ele de verdade. Talvez você se relacionou com o Jesus da religião, o Jesus dos anos 90, o Jesus do teu pastor, o Jesus dos teus pais, o Jesus dos teus amigos, o Jesus que, sei lá. Mas você nunca se relacionou com Ele de verdade. Porque o seu Salvador sangrou. E sim, você não ia conseguir carregar aquela cruz. E se você tivesse uma morte mais pesada ainda, não seria suficiente para se salvar. Eu não sei se vocês se lembram disso, e eu estou caminhando para o final. Em 2017, se eu não me engano, ou 2015, alguma coisa assim, foi transmitido por um site no Brasil. Você parece estar tentando se livrar de algo específico. Beleza, isso aí. Abafo, Cássio. Foi transmitido a execução de homens que estavam no Oriente Médio e se negaram a negar Jesus. E nessa execução eles estavam de joelhos, e enquanto eles estavam de joelho, eles clamavam por Jesus e cantavam canções de adoração. A imagem desse site que chamava assustador.com, ela literalmente mostra aqueles homens do Talibã cortando a garganta dos filhos de Jesus. E eu me lembro que o dia que eu vi aquela cena, eu falei, Jesus, é isso que é amar você de verdade? Jesus nunca me respondeu isso. Mas os anos me ensinaram que se você não consegue viver por Jesus, para de dizer que você morreria por Ele. Se você não consegue amar Jesus nos teus dias maus, não adianta você adorar Ele nos dias bons, porque provavelmente você nem conhece Ele. Provavelmente você nem sabe quem Ele é. Provavelmente a sua teologia pode ser muito boa, mas o seu coração está tão distante dele que fica difícil de você saber se é Jesus ou qualquer outra entidade que você está adorando. Se você não ama as coisas que Jesus ama, provavelmente não é Jesus que você serve. Eu podia, meu irmão, de verdade, todas as pessoas que estudam num seminário de teologia aprendem técnicas de como encher uma igreja. Eu poderia pregar um sermão triunfalista aqui, sabe? Dizendo que Jesus vai pagar tuas contas, que você vai depositar um envelope vazio no caixa eletrônico e vai aparecer dinheiro na tua conta. Poderia estar orando para Jesus dar Pix para vocês, milagroso. E eu creio que Ele faz, ok? Poderia estar orando para Jesus pagar tuas dívidas, converter teu marido, trazer a Advir. Eu poderia estar dizendo aqui que Jesus vai prosperar você. Eu poderia fazer um esforço e contratar uma banda para vir tocar aqui. Poderia fazer um esforço, inclusive, para trazer um pregador que pregasse alguma coisa que lhes afagasse o ego. E aí você ia voltar para tua casa, como quem sai de uma palestra de coach, motivado, cheio de isso é coisa de gente idiota. Porque a verdade é que o evangelho que você vive se traduz na segunda, quando você acorda de manhã e olha para tua esposa, para os teus filhos. Às vezes, cara, você quer dormir até tarde no domingo e a tua filha faz xixi na cama de madrugada. Acorda 6 horas da manhã. Às
vezes você quer dormir até tarde no domingo e o teu filho pula em cima de você com os 2 pés na tua costela machucada e ele diz, pai, você prometeu que ia assistir One Piece comigo hoje. Aleluia. Não tem a ver com o que você quer, irmão. Tem a ver com o que Jesus está fazendo. Amém. Eu não quero uma fórmula para encher essa igreja de gente vazia do Espírito. Eu quero que essa tenha sido a nossa oração. Que Jesus traga os filhos dele. Amém. Embora quebrados, mas que ele traga os filhos. Porque nós queremos ser uma comunidade de filhos de Jesus, que amam Jesus. É muito raro você fazer parte dessa comunidade e não receber a mensagem de alguém durante a semana, dizendo como é que você está. Alguns nem gostam de receber mensagem, mas que se lasque, a gente vai continuar mandando. E se não quiser, me bloqueia. Mas eu vou no teu trabalho. Brincadeira, eu vou não. Stalker, né? O teu tá bem perto aqui. E a tua chefe tá ali, inclusive. Você não vem na igreja não que eu te lasco. A gente é muito incomum, né, cara? Ontem eu fui celebrar um casamento. E a noiva chegou pra mim Cara, lá atrás, quando a gente fez o pré-nupcial, ela falou, pastor, você podia ir de camiseta, essas que você tem, que tem umas caveiras, uns negócios, só pra chocar o povo? Daí eu falei, não, meu irmão, não quero chocar tanto as pessoas assim. Ela falou, não, pastor, eu quero chocar a galera. Daí eu falei, cara, eu vou mais ou menos chocando. Aí quando eu chego lá, a cerimonialista faz assim pra mim, ó. Você que é o pastor? Aí eu falei, eu não tenho cara de pastor, né? Daí ela falou assim, não. Ela falou, eu esperava outra coisa. Daí eu falei, que bom. E aí no final da cerimônia, lá em algum momento eu fui conversar com a cerimonialista, ela falou assim, você estava pregando lá e parecia que a gente tinha conversado hoje de manhã. Porque você falou do meu coração lá na frente. Ela falou, se você faz um apelo, eu juro que eu ia lá e me converti. Perdi a oportunidade. Eu não quero que você tenha aparência de crente, irmão. Quero que você tenha o caráter de Jesus. Amém. Se você tatuar a cara, irmão, fica tranquilo. Eu vou inclusive tirar uma foto do teu lado e falar, eu não tenho vontade de tatuar a cara, mas tenho vários projetinhos. Fica a dica, 7 de maio, meu aniversário. Ai, pastor faz tatuagem. Ué? Tem pele. O tatuador tem horário e tinta. Vamos rabiscar o couro, irmão. Só se vive uma vez. Hashtag. Vamos fazer também. Mas eu creio que alguns de vocês, e talvez todos, precisam fazer uma oração nessa noite. E eu queria que, não que você se colocasse de pé, mas se você entende que você precisa parecer com Jesus mesmo, de verdade, e se relacionar com Ele, eu queria que você se colocasse de joelhos hoje.